Olá, combatentes do canal da Guerra. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre alguns acontecimentos da Europa e dos Estados Unidos e tentar estabelecer algumas tendências, para o futuro desses dois players aí. Mas antes de iniciar, queria dizer para vocês que eu sou o comandante Robinson Farinas, militar da Reserva da Marinha, e esse aqui é o canal Arte da Guerra, um veículo de análise militares, estratégicas e geopolíticas feito por profissionais. Então você que está chegando agora, comente, compartilhe, dê o seu like, se inscreva no canal, acione o sininho se você puder, nos ajude com o super sticker, o super chat ou com o Pix. Dito isso, vamos ao vídeo. Os dois grandes players globais do Ocidente, a União Europeia e os Estados Unidos, enfrentam diversos problemas. Os Estados Unidos, todo mundo sabe, é governado por um presidente que está senil, visivelmente, sem condições. A alternativa é um outro presidente aí que não angaria confiança aí de boa parte aí das lideranças mundiais. Do outro lado, vocês têm uma Europa extremamente fragmentada que está matando a si mesmo, através de práticas bastante complicadas, como por exemplo abandonar o gás russo, que era barato, partiram para o gás americano. Não obstante tudo isso, além disso, estão financiando uma guerra na Ucrânia, na qual não tem condições de pagar, e eu estou vendo aí, parece que eles vão aprovar uma legislação até o final do ano aí, uma legislação ambiental que eles vão parar, vão sobretaxar diversos produtos aí de países que promovem desmatamento, etc. Bom, a gente precisa olhar essas questões assim, analisar cada uma delas, Vamos de trás para de frente para trás. Esse caso aí da Europa de taxar os países que promovem desmatamento, o que vai acontecer é o seguinte: precisa combinar com o resto do mundo primeiro, porque os países não vão parar com as suas práticas simplesmente para atender a Europa. O que eles vão fazer é procurar outros clientes. Essa que é a verdade, comercializar entre si, que é o que já está acontecendo na prática. Então o que vai acabar acontecendo? A Europa já vai ficar sem fornecedores. É uma tendência. Assim como nós avisamos quando começou essa guerra da Ucrânia, que a Europa, quando ela abandonasse o gás russo, ela ia ter problemas econômicos no futuro, e nós acertamos, a gente está fazendo estabelecendo uma outra tendência. O que pode acontecer é da Europa se isolar do resto do mundo, do chamado sul global, porque esses países, eles não têm essas preocupações ambientais, é preocupação de desenvolvimento, essa que é a verdade. As preocupações ambientais ficam no segundo plano. A Europa, que já é desenvolvida, ela não pode empurrar esse preço para os outros países. Vai haver uma revolta, eu não tenho a mínima dúvida disso. Não sei como é que vai ser no Brasil, mas nos outros países eu já tenho certeza que isso vai acabar efetivamente acontecendo. A gente não tem a mínima dúvida disso. E quais são as implicações? São diversas, Eu vi um vídeo hoje, foi inclusive na CNN, sobre batedores de carteira em Portugal. Já existe preocupação das autoridades policiais, tanto no Brasil quanto em Portugal, com relação à presença do PCC, primeiro comando da capital, praticando aí tráfico de drogas em Portugal. A violência, por enquanto, você tem problemas em Portugal, como, por exemplo, batedores de carteiras, com 60 mil ocorrências por ano. Mas o problema da criminalidade é que ela vai sempre evoluindo, crescendo em direção a crimes mais violentos, Então começa com bateção de carteira, já parte para roubo a banco, latrocínios, etc. A tendência é essa daí. E a Europa não tem como. De Portugal vai espalhar para outros países, a gente não tem dúvida disso. Espanha, França, Itália, a gente não tem dúvida que isso vai acabar acontecendo. Isso é um sinal muito claro aí da decadência de uma sociedade. Eu penso que é uma sociedade que vive numa situação artificial. A Europa sempre foi pobre, essa é a verdade, sempre viveu em guerra, sempre teve fome, pestes, doenças, etc. Dos anos 60 para cá ela se desenvolveu, mas parece que ela está voltando às boas e velhas origens. Essa guerra na Ucrânia, eu acho que é um marco disso. É uma primeira de uma série de guerras que a Europa vai acabar patrocinando e que no fundo vão engolfá-la. É uma tendência. O outro problema que eu falei é que, como a Europa ela abandonou o gás russo, está comprando gás americano que é mais caro, esse gás da Rússia foi para a China e Índia, barateando a sua produção industrial. Só que a gente tem que lembrar que China e Índia
são concorrentes da Europa. Então eles estão fazendo um produto mais barato, ao passo que a Europa faz um produto industrializado mais caro, porque está pagando, né, um ágio aí pela sua matriz energética. Então essa é a tendência da Europa, se afundar. Do outro lado, vocês têm os Estados Unidos. O problema dos Estados Unidos é que a democracia americana envelheceu mal. Porque a gente nota aí que os dois únicos candidatos que eles conseguem oferecer para a sociedade são duas pessoas de 80 anos e quase 80 anos e bastante controversas. Essa que é a verdade, tanto no Partido Democrata como no Partido Republicano. E não há alternativa. Não tem alternativa, essa que é a verdade. Então, quando chega nesse ponto, que você vê que um país está chegando no absoluto esgotamento, né, de lideranças capazes de conduzir os seus destinos, a coisa vai muito mal. Então a gente tem os dois países, tanto a Europa quanto os Estados Unidos, à beira de um abismo. Resta saber quem é que vai pular primeiro. É muito difícil saber porque os dois dependem um do outro. Eu não acho que a Europa saiba o que está fazendo. Pelo que a gente observa, por algumas atitudes dos últimos 3 anos, a gente já vai observando que eles não têm, parece que uma noção muito clara do que estão fazendo. Eu pego um exemplo sempre de Portugal, que eu estou sempre assistindo, né? Você vê aí, Portugal parece que tem 11 mil sem teto, alguma coisa assim, talvez seja mais. Quer dizer, não tem dinheiro para cuidar dessas pessoas, mas eles estão trazendo gente ferida da Ucrânia para tratar. Portugal poderia fazer isso se o país estivesse nadando em recursos, mas não é o caso. A gente vê que Portugal mandou seus recursos militares para a Ucrânia, mandou dinheiro e agora está trazendo o pessoal da Ucrânia para tratar. Quer dizer, é um problema muito sério. A gente vê uma Europa que ela não está mais priorizando o bem-estar do seu povo, eles estão priorizando outros assuntos aí que não dizem respeito de forma alguma às sociedades locais. Isso é um mau sinal. É um mau sinal, né? Nos Estados Unidos também a gente vê o contribuinte de ano para ano financiando guerras que não tem nada a ver com a sua realidade. A guerra do Vietnã não mudaria em nada a vida do americano, né? Nem a guerra do Iraque, nem a guerra, muito menos a guerra do Afeganistão. Essa aqui é a verdade. Embora a guerra do Afeganistão tenha sido feita com o pretexto, né, de trazer segurança em virtude dos notórios fatos do 11 de setembro, o ataque às Torres Gêmeas, a gente vê que no final ela se tornou um fim de si mesmo, custou quase 8 trilhões de dólares para o contribuinte, o Afeganistão e o Iraque, e não trouxeram benefício nenhum. Então são duas sociedades que estão num rumo muito ruim, aí, estão gastando com o que não precisa, estão criando fatos, aí, leis absurdas que vão se voltar contra si. Ou seja, essas sociedades estão dando tiro no pé. Vamos torcer para que o Brasil aprenda com os erros dessas duas sociedades que estão em franca decadência.